Era umas 9 horas da manhã, mais ou menos, eu já tinha participado do briefing, né? E você sai do briefing, o pessoal começa a alinhar ali por ordem de chegada, né? E eu acho que eu fui o 7º, 8º carro, mais ou menos, a gente colocou o carro na fila. E eu estava naquela expectativa, porque a gente tinha feito um pré-acerto em Curitiba, mas eu não tinha conseguido testar o carro, de fato, na rua, para saber qual que era a reação dela, se puxava, se não puxava. Sabia que tinha potência, mas eu não sabia como que o carro ia se comportar na pista, né? E daí alinhei do lado, olhei, tinha uma M2 branca, né? Eu falei, pô, já vai vir chumbo grosso pro meu lado aqui, porque eu não imaginava o que esse carro ia fazer de fato. Então a gente tava... Eu fui com a cabeça que eu ficaria feliz se ela voltasse sem quebrar, cara. Então... E daí fomos pro Pinheirinho ali, você fica naquela expectativa, sobe o giro, começa a descer as luzinhas ali e sair, né? E essa primeira puxada ela foi com 1,2 kg de pressão, até para eu poder ver como é que ia se comportar a frenagem do carro no final e como é que ia ser a estabilidade, né? Até a M2 arrancou na minha frente, eu vi que ela pôs uns 2 carros na frente, mas daí quando veio terceira e quarta, a maré pegou, falou alto e eu passei acho que a 242 nessa primeira puxada. Então aquela adrenalina inicial, aquele sentimento de emoção ali, passou depois que eu comecei a frear e vi que o carro tinha andado em linha reta, que eu tinha pista suficiente para frear e então que daria para vir mais coisa, né? Então foi bem interessante essa primeira pegada dele ali para depois a gente começar a subir pressão e daí, bom, eu dei a volta, voltei e fui para a segunda puxada, né? Daí o Frango da Booster Company, que é o preparador, que foi o cara que fez toda a magia, vamos dizer assim, nesse carro, ele aumentou a pressão e falou para eu dar uma segunda puxada. A princípio era para vir 2 kg já nessa segunda puxada. Eu alinhei e daí eu senti que na puxada o carro não melhorou. E daí fiz a volta, quando eu voltei tinha passado a 239. Aí ele veio, colocou o computador, puxou os logs, não estava entendendo o que estava acontecendo, realmente não tinha subido a pressão de turbo, ele tinha passado com 1 kg e pouco de novo. Aí a gente começou a procurar, abrimos o capô ali e vimos que o plugzinho do sensor do booster controller tinha soltado. Provavelmente um dia antes eu mandei lavar o carro, o cara passou a VAP ali e soltou. Então eu fiquei naquele negócio, será que o carro não vai vir mesmo? E era o probleminha ali, ele clicou, olhou para mim e falou, ó, agora vai vir. Daí eu alinhei de novo. A gente foi para a terceira puxada, aí essa terceira puxada eu já senti o carro vindo muito mais forte, que ela veio com 2 kg, já passou a 263 por hora já. Então assim, ela mudou da água para o vinho, de 1,2 kg para 2 kg, ela já absurdamente, eu já sentia o carro despregando, assim, terceira marcha inteira, quarta marcha ela já vinha querendo cantar pneu e o carro capando, né? O booster controller segurando o carro porque senão ela ia distracionar. Eu estava andando na época com um PS4, pneu radial, que é um pneu excelente, mas não estava segurando, né? Aí voltamos de novo, fomos para a quarta puxada. Aí na quarta puxada foi quando ele falou, ó, eu vou botar 2,5 kg de pressão, vamos ver o que vai vir. Aí na quarta puxada eu alinhei com um TTRS vermelho. E o pessoal já estava naquela expectativa, porque nessa brincadeira estava andando um Civic vermelho também. E ele estava passando super bem, ele passou a 250, eu passei a 263. Ele passou a 264, daí eu fui para a quarta puxada, alinhou esse TTRS do lado, e daí com 2,5 kg. Quando eu saí, eu já senti o carro bem mais forte de novo. E nessa puxada, a gente sempre analisou o que seria melhor, deixar o carro distracionar ou deixar o carro caminhar, enfim, sempre teve essa discussão. E nessa puxada eu antecipei a quarta e a quinta marcha, não deixei esticar muito e antecipei para ver se o carro caminhava mais com pressão de turbo no máximo, né? E foi aí que deu certo, que passou a 271 km por hora quando eu estiquei, deixei a quinta marcha caminhar mais, né? Então, e o TTRS ele arrancou muito na minha frente, porque ele tem uma tração absurda, né? Mas lá no final eu já vi que a maré já estava vindo buscando, só que não deu pista para pegar. Ele passou acho que a 242, a gente passou a 271. Então como a brincadeira ali é top speed, ficou aquela brincadeira que ela ganhou do TTRS, mas na verdade ela passou atrás, só que passou mais veloz.
depois disso a gente foi tentando melhorar aos pouquinhos, mas de velocidade eu não consegui passar mais rápido. A gente tentou fazer alguns acertos, mas daí também o carro elevou a temperatura, a gente esperou baixar a temperatura também, então... Mas no final das contas essa foi a melhor puxada de todas lá, que foi a que garantiu o P1, né? E então no final das contas a gente acabou ficando em primeiro lugar na tração dianteira, né? E foi legal brincar com essas comparações, né? Porque foi um carro que foi para lá para fazer um teste. A gente não tinha expectativa nenhuma. A minha cabeça era ficar feliz se ela voltasse sem quebrar. Então, maré, todo mundo brinca que quebra. Então eu fui para lá pensando o seguinte, se ela voltar sem quebrar eu tô feliz. E no final das contas ela acabou indo muito bem. Então a gente começou a brincar com as comparações. Por exemplo, eu coloquei a velocidade dela na tração traseira. A gente ficaria em segundo lugar, perdia só por um Viper de 1.400 cavalos. Se você colocasse ela no 4x4, acho que ela ficava em quinto. E se pegar o geral, se eu não me engano, sétimo, oitavo geral, entendeu? E acima dela só monstro, né? Não, nada perto disso aqui, né? Então foi muito bacana ver o quanto ela conseguiu render perto de uns carros absurdamente superiores em tecnologia, em tudo, né? Então foi divertido, cara. Foi legal ver isso. Rodrigo, tem uma coisa que me chamou a atenção, talvez até mais que o motor que a gente vai falar daqui a pouquinho, é um carro todo montado, cara. Exatamente. Todo de lata. É. E não tem nada retirado desse carro. Inclusive até o escapamento, a gente usa um difusor aqui na saída da boca aqui, inteirinho original para trás, com abafadores e tudo. Interna completamente montada, teto solar. Tudo funciona, cara. Cara, quando a gente chega num projeto desse nível, geralmente o cara tem um foco muito específico, né? Cara, eu vou fazer esse carro para, sei lá, participar de arrancada, participar dessas listas que tá rolando. Ou, puta, qual que era a sua ideia aqui? Como é que você chegou aqui? Cara, pra ser bem sincero, não tinha, cara. Não tinha mesmo, cara. Esse carro eu comprei de um amigo, né? Tá. E em 2012 eu comprei ele. E ele Quase já era, 10 anos, né? ele já era um carro que era forte na época, ele tinha 450 cavalos, usava uma GTX 2876R, uma turbina legal, era um carro montado para cidade. E eu usei o carro com aquele setup que eu comprei por muito tempo. E acho que em 2017 ela teve uma quebra, com todo o carro preparado, foi uma quebra grande, eu tive que trocar bloco de motor. E nesse momento eu falei, cara, eu quero um carro mais forte. Mas eu não tinha uma dimensão do que ia sair. A gente começou a pesquisar que turbo usa, o que faz, vamos colocar uma turbina maior, vamos. Para a turbina maior ter um rendimento melhor, vamos fazer um stroker de motor. Então a gente começou a pensar um monte de coisa, mas não tinha um objetivo específico, eu quero andar em arrancada, eu quero andar em meia milha, não. Vamos fazer um carro mais forte. Simplesmente vamos fazer um carro mais forte, vamos. Então vamos começar a pesquisar e ver o que era. E aí dessa quebra que nasce a ideia de fazer uma coisa realmente mais violenta, né? Exatamente. Então beleza, vamos entender o que é esse motor aí. Vamos de baixo para cima, não é mais um 2 litros então, não, né? Não, já 2.4. é um stroker, na verdade, então você pegou o bloco e o virabrequino do 2.4 mesmo, né? Tá. De baixo para cima, o que a gente tem aí? Cara, eu tenho pistões e bielas forjados, né, SPA. A gente tem um bloco 2.4 trabalhado, que ele dá para quase 2.5, né? Um momento de diâmetro. Isso. Ali, né? O bloco foi feito um trabalho de usinagem para fazer os block guards desse carro, porque ele tem um problema nas canaletas. Então eu mandei o bloco por uma CNC, foi feito todo um trabalho de block guards. Foi impressionante, cara. Ficou muito legal mesmo. Os caras fizeram um trabalho muito bacana. Cabeçote feito pela Stanf também todo modificado. Eu uso válvulas de inox, né? Eu tenho dutos polidos, tem comando trabalhado, tem tucho mecânico, então... O cabeçote era do 2.0 ou do 2.4? 2.4. Então, na verdade ele é a carcaça só, porque ele é inteirinho, preparado. Todo modificado, né? Então, mas a carcaça de um 2.4. E comando você mudou também? Comando também. Comando alterado também. Então, inclusive até quando você liga o carro, você vê que ele não tem aquele barulho fininho, ele embaralha um pouco. Sim. É justamente por causa do comando. Você está trocando a quanto aí de rotação? Cara, a gente deixou com 7.800. 7.800. Só que esse cabeçote foi feito para trabalhar até 9.000. No dinamômetro a gente passou ela, deu 8,5 tranquilo. Assim. Então tem margem aí de comando, né? Tem margem. Na verdade tem margem de tudo aí, cara. Tem margem de Ele está super dimensionado. Em tudo, Em tudo porque como eu queria um carro muito forte,
quando você chega em um certo nível de preparação, por exemplo, não existe pistão em biela para 700, você já vai para 1.000, 1.200. Lógico. Então, assim, tudo aqui tem margem para tirar mais, entendeu? Sim. A gente fica limitado um pouco ao que a turbina oferece, né? Então, Qual que é o turbo, aliás? eu uso uma Precision 6870 G2. Que é pra mais de 1.000 também. O range dessa turbina é 1.100 de motor, Caraca. né? E hoje a gente está aqui com 900 de motor, mais ou menos. Então tudo está sendo trabalhado com folga, que esse é um dos motivos que fez ela ir para baixo e não quebrar, né? Entendi. Porque ela tem margem em tudo. Eu uso bomba mecânica de óleo, bomba mecânica de combustível, né? Você pode ver que todas as mangueiras de pressurização, linhas de combustível, é tudo super dimensionado. Desculpa, você está com uma bomba de óleo externa aí, você está com Isso, um sistema de cárter seco. mecânica. Cara, que animal. E usa cárter seco. Mas isso tem algum histórico, assim, alguma necessidade? Foi uma coisa mais assim, puta, já que estamos aqui, já... Não, volto naquele negócio de superdimensionar. Esse tipo de bomba é usado em carro de arrancada, né? É muito difícil você ver um carro preparado para rua usar esse tipo de bomba. É carro de competição, seja de circuito, de arrancada. Exatamente. Mas como a gente não queria se incomodar, por exemplo, a bomba de combustível, ela é uma bomba, ela é o quarto estágio da bomba de óleo. São 3 estágios para a bomba de óleo e um quarto estágio que é a bomba de combustível. Se eu não usasse esse tipo de bomba, eu ia ter que botar lá no porta-mala, sei lá, 4 bombas externas, entendeu? Sim. Então aqui eu trabalho com uma que ela gira, todo o conjunto gira junto, né? Então ela atende e muito bem o que o carro precisa, sabe? E vem cá, você falou 900 cavalos, isso com qual pressão? 900 no dinamômetro deu 3,4. 3,4. 3,4, mas a gente tá falando de 900 de motor, tá? Isso. Mas você não chegou a competir com isso, né? Lá não consigo andar. Quando a gente foi para baixo lá, eu tava usando pneu radial nela. Ah, lógico. Entendeu? Então agora eu fiz o upgrade de pneu, agora a gente vai ver se vai melhorar, mas ela não tem um grip para aguentar toda essa potência. Então, se eu coloco o full boost nela, ela distraciona a quinta marcha. Só pra você ter uma ideia, na Bast com 2,5 kg. Mas peraí, você põe a quinta, você sabe mais ou menos que velocidade você tá na hora que você espeta a quinta? A quinta entra 230 mais ou menos, 240 por hora. Que absurdo. E lá na Bast com pneu radial, o pessoal que tava lá na largada, eles ouviam o carro cantar pneu até 200 por hora. Então, se o carro estava 400 metros para frente, dava para ouvir o carro cantando pneu. Mas no caso, o gerenciamento, você não tem nada programado aqui em termos de controle de tração? Tem. A Fueltech controla. Ah, tá, mas deixa um certo escorregamento para ele não matar o motor. Ela vem encapando, mas ela vem distracionando também. Não, se você liberar tudo, o carro não sai do lugar, né? Cara, que coisa mais incrível. E antes da gente falar da parte de chão aqui, momento merchan que fazer aqui para nossa galera, que é o seguinte... Todo mundo já sabe e logo vocês vão estar cansados de ouvir, mas é um negócio muito importante pra gente, que é o nosso projeto Good Guys, o nosso 1.5E, que vai ser preparado pelo Fernando Kfouri da Race, preparação aspirada animal, com ITB e tudo. Mais de 7 pau esse motor vai girar, isso é uma coisa muito especial. Pintura toda nova e no fim a gente vai sortear esse carro para um dos nossos leitores. Se você não ouviu falar disso até agora, vai lá em goodguys.com.br que você vai saber tudo sobre como participar. É um negócio muito interessante mesmo, o sorteio vai rolar dia 3 de novembro. Fiquem atentos aqui no canal, vocês vão acompanhar a evolução de todo esse projeto. Feito esse merchan, me fala um pouco antes de falar de suspensão, pneu e freio, transmissão. Você está com o câmbio do Maré mesmo? Na verdade, a capa seca, a parte externa dela é um câmbio de uma Maré turbo normal. Tá? Só que ela tem todas as engrenagens com dente reto forjado, né? De primeira a quinta. Tá. E aí o escalonamento também já mudou tudo? Ela é basicamente o escalonamento de uma Maré turbo original. Ela está um pouquinho acima, assim, mas se você pegar a relação, é pouca coisa que muda. Entendi. E parte de embreagem? Embreagem é uma embreagem com 3 discos, né? Ela precisa ter essa cola, vamos dizer assim, né? Porque senão não dá. Eu usava antes, quando ela tinha um pouco menos de potência, 2 discos. Tá. Mas daí quando a gente mudou o projeto, já teve que ir para a Displatec de 3 discos, porque senão não ia aguentar. Mas o semi-eixo... Original. Tá brincando, não, cara. Original. Bom, só descobri agora com esse pneu, né? Ela tá na altura original, né? Ela não tá rebaixada. Você tem a impressão que ela tá rebaixada por causa da altura do pneu.
mas ela está trabalhando numa altura original, então isso ajuda... Ela trabalha num ângulo que distribui melhor as forças, não força tanto, né? Exatamente. Mas mesmo assim interessante, né? Bom, eu descobri agora, se bem que lá na Bast não pode usar VHT, né? Não. A pista não tem tratamento lá. Então isso ajuda bastante num caso como Sim, como porque o seu, né? se ela distraciona, ajuda, né? Sim. Fica mais barato. Agora a gente vai ver com esse pneu, porque esse pneu aí realmente agora eu vou testar ele lá para ver o quanto vai melhorar, né? Sim. Quanto ela vai caminhar mais com esse pneu, né? A expectativa é grande, cara, que você mude, distraciona muito ao longo do percurso, né? Então você deve ganhar um bocado. Eu perco aí, muito tempo distracionando. E de freio aqui, tô vendo um Brembo, sistema tem um upgrade de algum carro isso? Ou é do Evo 9, se eu não me engano. Esse sistema de freio já veio com o carro quando eu comprei ele do meu amigo, foi ele que colocou. Mas é um Brembo de fato mesmo, não é capinha, não. O disco é maior. Acho que ninguém ia pensar numa capinha no carro como esse, né? O disco é de 330 milímetros, então... Atrás também foi trocado, então... E suspensão, amortecedor, mola? Tudo retrabalhado, com mais carga, mola mais rígida, né? O carro ele não pode trabalhar muito, não pode sentar muito, né? Então... Agora, esse carro a 270 por hora, como que é? Quando ele está tracionando, ele vai bem, é um carro que tem estrutura e ele vai em linha reta. Então, e outra, lá na Bast mesmo, você sente uma segurança porque a pista é muito larga. Então você não tem um poste passando, você não tem pedestre, não tem muita margem. Acho que, se não me engano, 24 metros para cada pista. Então a sensação é de segurança. Sim. Então eu senti um pouquinho nesse carro quando eu passei a mais de 260, passei a 263, 265, 271. Na hora que você tira o pé depois dos 800 metros, ela senta à frente e ela deixa a traseira um pouco leve. Aquela passeada. Isso acontece mesmo. Não chegou a ter que corrigir o carro, mas senti que... Sente a traseira se movimentando um pouquinho, né? Isso, até porque é muita velocidade e só o fato de eu tirar o pé do acelerador, antes de frear, ela já embica a frente. Sim. Então... Eu acho que até falando dessa experiência, também é uma boa oportunidade que a gente está falando aqui, muita gente está acompanhando esse vídeo, a gente explicar também essa situação, né, que o Edu comentou, de carro nacional e não sei o que não pode, né? Como aconteceu uma certa injustiça ali também com ele, que as pessoas interpretaram de uma forma meio equivocada a ordem das coisas, né? Para mim chegou da seguinte forma, a gente participou do evento no sábado, né? No final até a gente ficou sabendo que a princípio no dia a gente tinha ficado em primeiro lugar, né? Tinha um outro dia ainda, então a gente ficou naquela expectativa se de fato a gente ia ficar em primeiro lugar. Nesse dia aconteceu um acidente, vamos dizer assim, com um gol que é eu acredito que é um gol de pista, eu não conheço também, eu sei que é um gol vermelho muito forte, que ele perdeu o controle, atravessou na pista, saiu para o outro lado. E no domingo eu já estava voltando para Curitiba e a gente pegou alguns takes ali, alguma coisa do pessoal que o Edu tinha comentado que não ia liberar mais carro nacional. Mas até é legal, que eu quero deixar bem claro, até conversei com o Edu, falei, em momento nenhum ele falou para mim que o carro não ia poder andar mais, ele não me mandou uma mensagem, não falou nada. Comigo ele sempre foi um cara muito 10, sempre me tratou super bem, cara, não tenho nada para falar. Só que depois eu vi que a galera começou a malhar e depois eu fui entender por que o pessoal estava fazendo isso. Que ele realmente fez um comentário que não ia deixar carro nacional e tal, até. E eu concordo até certo ponto pela segurança, né? Ele tem que olhar pela segurança do evento. Sim. Imagina se acontece alguma coisa lá, a responsabilidade é dele. Né? Tem uma questão técnica até, né? Os carros, assim, por exemplo, Gol, Chevette, carro com trechos muito curtos, bom, nos 402 metros, na verdade, esses carros já estão no limite do controle ali, né? Sim. Quanto maior a velocidade, menor entre eixos, cara, mais a traseira fica solta. Ainda mais tração dianteira. Você mesmo com o seu carro que é longo entre eixos, ali na zona de frenagem, já sentiu a traseira se movimentando. Num carro curto... E todo travado, né? É perigoso. Passa na hora, então é muito perigoso. E depois que deu todo esse bafafá, vamos dizer assim, eu até conversei com o Edu por mensagem e ele falou, Rodrigo, em momento algum isso serve para o teu carro. Fica tranquilo, se você quiser continuar, você vai ser sempre bem-vindo aqui. E acabamos até fazendo uma relação de amizade, assim, foi muito bacana, cara. Então achei que a galera exagerou um pouco, sabe? Sim, o pessoal recebeu tudo picado e aí é fácil você criar uma trama na cabeça. Exatamente. Né? Até porque é um carro de evento exclusivo, super esportivo. Sim. Naturalmente tem umas pessoas que já se incomodam um pouco com isso. Exatamente. E aí esse carro, vamos dizer assim, era um underdog, foi lá e deu uma porrada em um monte deles. E aí, o injustiçado, né? Exatamente. É fácil naturalmente você criar essa narrativa pela sequência de fatos. Né? Eu acho que aconteceu exatamente isso. O pessoal acabou levando para um outro lado.
entendeu? Sim. Não vou deixar porque a Maré foi lá e ganhou dos importados. Eu acho que não foi nada a ver com isso. O comentário dele foi realmente visado para a segurança. Sim. E eu concordo com ele nesse fato. Então, houve um exagero, na minha opinião, né? Sei que cada um pensa de um jeito, mas para mim realmente foi um exagero. Sim. Não precisava ter tanta repercussão. Escalou demais. Exatamente. Rodrigo, sempre faço a pergunta para todo mundo. Upgrades, para onde vai o projeto? O que você tem em mente? Cara, na verdade, sim, eu não... Da mesma forma que eu não tinha nenhuma expectativa, eu não sabia o que eu queria, eu não tenho nenhum futuro para esse carro nesse sentido, sabe? Eu acho que o que tem aqui hoje já tá difícil de a gente conseguir transmitir essa potência para o chão. Então, se eu falar para você que eu vou trocar a turbina e vou aumentar, o que adianta? Eu vou só ter um número do dinamômetro. Sim. Eu não quero um carro só para ter número do dinamômetro para o pessoal atrás do teclado ficar discutindo, entendeu? Eu quero um carro para eu poder andar, para eu poder me divertir. Então hoje, por que eu vou para baixo de novo? Porque a gente não usou 100% do que esse carro pode fazer. Nem de pressão, não tinha pneu. Não tinha pneu, pressão de turbo, tudo. Então assim, a gente tá na expectativa de melhorar, sabe? Então por isso eu vou de novo lá para ver aonde que chega isso aí, né? Mas assim, sempre visando segurança, até porque eu tenho 2 filhos pequenos, eles são tudo para mim e eu não posso voltar para casa machucado. Sim. Então, tudo dentro do limite, lógico. Né? Maravilha. Rodrigo, tá bom? Obrigado. Obrigadão, cara. Prazer e obrigado pela oportunidade, viu, cara? Foi um